Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas. E depois de uma queda brusca que a gente viu aí no final de semana, uma das maiores liquidações aí de todos os tempos, a gente vê o mercado um tanto quanto parado. E eu vou aproveitar hoje especificamente para estar fazendo uma análise um pouquinho mais fundamentalista. Então com isso, o nosso principal objetivo vai ser olhar vários dados on-chain, vários indicadores aí de dados, questões fundamentalistas do Bitcoin e por que essa correção de certa forma me dá mais segurança para estar buscando acumulações no Bitcoin. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a se inscrever aqui. Eu faço análises diárias comentando sobre notícias, dados fundamentalistas, análises on-chain, gráficos, sentimento do mercado e tudo que a gente pode estar falando aí do Bitcoin, do mercado de criptomoedas, analisando sempre os melhores momentos, probabilidades e tudo mais. Sem contar que eu tenho um grupo de investimentos, inclusive um salve para a galera lá. E lá o nosso foco é falar de altcoins, de mercado tradicional e tudo de uma forma até mais ampla e também mais detalhada. Então é 100% gratuito, o link está aqui embaixo, todos vocês estão convidados. E também convidar vocês a estarem aí me seguindo nas redes sociais, porque lá eu posto atualizações, tem o meu canal do Telegram, que lá eu fico falando de várias coisas, de altcoins e tudo mais. E o link está aqui embaixo para vocês. Então, sem grandes delongas, vamos soltar a vinheta para já começar a metralhar informação nesse canal. Pessoal, como dito, o nosso foco hoje vai ser falar de uma questão um pouco mais fundamentalista, né? Porque tem muita gente que está desesperada, falando de inverno cripto. Eu vou deixar para comentar isso no final do vídeo, que eu vou mostrar uma série de dados, eu vou mostrar uma série de gráficos aqui para vocês e vários fatos para no final vocês estarem tirando suas próprias conclusões se a gente realmente está no inverno cripto. Eu gosto de sempre passar em todo vídeo, né, esse indicador que ele é um indicador fundamentalista, que ele é o Fear and Greed Index, né, que é o medo e a ganância do mercado. E ele tem uma série de considerações que ele faz, né? Se a gente vier aqui embaixo, a gente consegue ver 25% do cálculo dele é com base na volatilidade do Bitcoin, do mercado de criptomoedas. Aí tem o momentum, né? Então o volume de negociação de todo o mercado. Tem o quanto que esse ativo está sendo falado em rede social. Tem a questão das pesquisas aqui que atualmente não está sendo considerado. A dominância, né? A dominância do Bitcoin que eu sempre passo aí de forma gráfica. E os trends, né? Que é a busca aqui por Bitcoin. Então todos esses tópicos aqui, eles vão ser considerados no cálculo aí do nosso Fear and Greed Index, que atualmente está falando que o mercado está em extremo medo face a toda essa queda. Se a gente pegar um tempo um pouquinho maior, né, eu estou colocando aqui um gráfico de 3 meses, a gente consegue ver que desde o começo de novembro, né, aqui no dia 9 de novembro, a gente estava em extrema ganância. O mercado estava extremamente esticado, a gente estava rompendo topos históricos sem grande continuação. E desde aquela época eu venho falando, galera, toma cuidado, é muito importante que a gente consiga passar dos 70 mil dólares, porque caso contrário pode vir uma queda, porque a gente está tendo rompimentos de topos históricos com rejeição, enquanto o nosso indicador ele estava falando aí que o mercado está em extrema ganância. Tá todo mundo achando que o Bitcoin vai subir para sempre, tá todo mundo super otimista com o Bitcoin, todos comprados, e esse tipo de indicativo me deixou um pouquinho preocupado com a alta do Bitcoin, e a gente tinha um indicativo de baixa. Foi quase que dito e feito. A gente viu aqui que ao longo do mês de novembro a gente teve uma queda muito grande, chegando agora um mês depois, né, no dia 6 de dezembro, aos níveis de extremo medo. A gente sabe que o mercado ele se porta de duas formas, né? Ou é o medo ou é a ganância. São os dois sentimentos que levam esse mercado aí a tomar algum tipo de lado. A ganância, todo mundo acha que o Bitcoin vai subir para sempre, todo mundo está querendo comprar Bitcoin, o preço fica super esticado, todos apostando na alta, isso costuma ser um indicativo de baixa. Da mesma forma que quando está todo mundo com medo, ninguém está querendo comprar Bitcoin, está todo mundo vendendo mesmo estando no prejuízo, acreditando que o mercado acabou, acreditando que o Bitcoin não existe mais. Geralmente são os pontos que a gente tem melhores acumulações. Trazendo isso de uma forma até mais gráfica, junto com o preço do Bitcoin, para a gente dar aí fazendo uma analisada, a gente tem aqui de azul o nosso Fear and Greed Index, né, e de amarelo a nossa linha. Eu vou puxar esse gráfico para a gente ver um histórico um pouquinho mais recente, né, desde o nosso topo histórico lá em abril, maio, onde a gente viu que o Fear and Greed Index estava chegando em níveis de 90, enquanto o Bitcoin rompia topos históricos, né? E por mais que ele caía, o mercado ele vinha aqui para os estados de neutro, né? Vinha aqui por volta dos 50, por volta dos 60 e ficava aí a maior parte do tempo indicando que o mercado estava extremamente ganancioso, enquanto o Bitcoin ficava aqui lateralizado entre os 50 e 60 mil dólares. A gente teve a nossa queda de preço, né? Que a gente viu aí em maio, junho, enquanto o nosso Fear and Greed Index chegou em valores baixíssimos, né? Chegando aqui próximo dos 20, demandando que a gente estava em extremo medo. Isso é uma excelente oportunidade aqui de acumulação. Quando a gente viu que o Bitcoin voltou a subir,
o Fear and Greed Index ele voltou a demandar aqui níveis de extrema ganância. A gente chegou aqui próximo aos 40 mil dólares mais uma vez, onde o indicador indicou medo. E de novo a gente chegando aqui próximo aos 70 mil dólares, o indicador estava demonstrando ganância. Com isso, o nosso Fear and Greed Index agora está demonstrando nível de extremo medo. Então esse indicador está apontando fortemente para uma acumulação. Outro dado que eu queria estar passando com vocês também é a questão da reserva de Bitcoin nas exchanges, né? Também conhecido como inflow ou outflow, né? Ou seja, inflow é quando está entrando o Bitcoin nas exchanges e outflow é quando está saindo. A gente consegue ver que desde a época lá de julho, a gente está tendo uma alta do preço, né, e uma diminuição na reserva de bitcoins, ou seja, tinha muita gente que está tirando Bitcoin das exchanges. Quando eles tiram Bitcoin das exchanges, a gente sabe que ele está mandando para as carteiras, né, ou seja, está buscando aí segurar Bitcoin. Isso não só é um indicativo de que as pessoas elas estão querendo segurar Bitcoin, acreditando numa valorização a longo prazo, mas também é um indicativo de que as exchanges elas estão com reservas baixas. E a gente sabe que por causa da lei da demanda e da oferta, né, a gente está com uma oferta crescente de Bitcoin, mais pessoas querendo ali negociar, comprar Bitcoin, enquanto está tendo menos Bitcoin nas exchanges para ser negociado. Só isso por si só já tende a fazer o preço subir, e a gente vê que mesmo em uma queda, né, as pessoas elas não estão querendo vender. Elas estão comprando mais e tirando seus bitcoins das exchanges. Outra coisa também que eu já até analisei aqui no canal é o fluxo de bitcoin na carteira dos mineradores. A gente consegue ver aqui que em branco a gente tem o preço do bitcoin e em azul a gente tem a reserva de mineradores, né? A reserva de bitcoin dos mineradores. Como eu já mostrei aqui no canal, né, a gente consegue ver muito bem que quando a gente tem movimentos de alta, os mineradores eles são muito inteligentes, eles entendem muito bem do mercado e eles sabem pontos de acumulação e distribuição. Então quando o mercado fica esticado, a gente consegue ver uma queda nesse indicador. Assim que quando a gente vê uma baixa, a gente consegue ver que esse indicador ele tende a subir, ou seja, os mineradores eles não estão querendo vender os tokens. Eles estão querendo acumular porque eles sabem que é um momento bom para segurar Bitcoin. E agora a gente consegue ver perfeitamente que os mineradores eles não estão vendendo mesmo com essa baixa. Ou seja, eles estão buscando manter aqueles Bitcoins que eles estão minerando para vender mais tarde. Isso também é um fortíssimo indicador de alta. Eu já expliquei bastante detalhado aqui no canal como que funciona o gráfico dele, mas como a gente tem uma série de gráficos para estar falando aqui, para estar mostrando para vocês, eu não vou entrar em tanto detalhe agora, mas só para mostrar que a maioria das pessoas, né, não só os mineradores, mas as pessoas que estão investindo em Bitcoin mesmo, elas estão buscando segurar Bitcoin. A gente sabe que momentos onde as pessoas levam, né, os seus Bitcoins para as exchanges costuma ser um indicativo de baixa. Assim como quando estão tirando as exchanges é um indicativo de alta, tal como está acontecendo agora. E o mesmo com os mineradores, né? Quando os mineradores estão segurando os bitcoins, é um indicativo muito forte de alta. Voltando aqui para o site CoinGlass, né? E olhando dados aqui desde 2013, a gente vai olhar o índice de volatilidade do Bitcoin, que é o quanto que ele está variando. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que quanto mais caro ficar o Bitcoin, né? Quanto mais o preço dele subir, menos volátil ele tende a ser, porque vai ser muito mais difícil de você variar, percentualmente falando, um preço que já vale muito, né? E a gente vê que a volatilidade ela funciona como se ocorresse em ciclos, né? Não vou analisar a data toda, até mesmo porque esse gráfico aqui ele não está em escala logarítmica, fica difícil de analisar todos esses movimentos pequenininhos, mas eu vou trazer ele para mais perto, né, dessa última bull run que a gente está passando aqui, que começou no final do ano passado. Galera, observa que esse indicador, quando o mercado ele vai ficando ganancioso, a volatilidade tende a diminuir. Tem menos pessoas que vão ter interesse em estar negociando o Bitcoin, estando ele ali rompendo máximas históricas, estando já esticado e não trazendo oportunidades de entrada favoráveis para quem está de fora do mercado. Isso costuma resultar numa baixa aqui no índice de volatilidade. E à medida que o preço vai caindo, a gente consegue ver que esse índice de volatilidade ele vem subindo, demonstrando aqui muito bem pontos de fundo, né? A gente teve aqui a região dos 30 mil dólares, que foi aqui um indicativo de alta. Assim como a gente teve a região dos 50 mil dólares ali para agosto, setembro como indicativo de baixa. Quando a gente chegou nos 40 mil dólares, a gente viu que a volatilidade voltou a subir, ou seja, mais pessoas querendo comprar Bitcoin aqui nessa região. Tivemos aqui o nosso topo lá nos 69 mil dólares com uma queda na volatilidade. E agora está tudo indicando que a volatilidade ela está voltando a aumentar, ou seja, tem mais pessoas aí que estão negociando o Bitcoin.
Lembrando que quanto mais o preço cai, né, mais volátil ele fica, porque qualquer variação vai representar um percentual maior, assim como quando ele fica muito esticado, menos volátil ele fica, porque é mais difícil de você variar percentualmente falando um ativo que já está muito alto, né? Se pararem para pensar, o Bitcoin aqui quando ele estava valendo aí seus $4.000, se ele variasse $1.000 era uma coisa assim, absurda, era 25% de variação. Já mês passado, quando ele estava valendo seus $69.000, se ele variasse $1.000 a mais ou se ele variasse $1.000 a menos, não fazia diferença quase que nenhuma. Então sim, esse índice é legal analisar os ciclos de volatilidade dele, porque eles costumam demonstrar muito bem aqui regiões de topo, tal como aconteceu. A gente consegue ver muito bem também o momento de ganho de volatilidade, uma vez que esse indicador aqui está voltando a subir. Tal como a gente viu aqui, tal como a gente viu aqui nessa região e tal como a gente pode estar vendo aqui agora nas próximas semanas. Galera, falando agora da queda, né? Todo mundo fala, pô, por que teve o Elon Musk? E aí teve a China proibindo mineração? O que aconteceu para fazer o Bitcoin cair? Simplesmente estava todo mundo apostando na alta, né? Eu vinha falando para vocês que a gente tinha indicativos de exchanges, né? De contratos ali futuros, tal como o nosso long short ratio que estava em máximas históricas. Antes da queda que aconteceu, né? De sexta para sábado, na sexta-feira ali, a gente tinha que o long short ratio estava em 6, né? Ou seja, tinha 6 pessoas apostando na alta, compradas, para cada pessoa que estava vendida. Significa que se o preço fosse no contrário da direção que essas pessoas estavam achando que iria, resultaria em muitas liquidações e isso faria o preço andar muito para baixo. Galera, eu comentei bastante com vocês, eu falei que eu estava com muito medo desse long short ratio em níveis históricos, que o sentimento do mercado não estava bom, que um eventual rompimento para baixo podia fazer o preço andar muito. E foi o que aconteceu, a gente teve uma das maiores liquidações aqui dos últimos tempos, né? Eu até queria poder ver um histórico aqui maior de liquidações que a gente está desde setembro. Mas se vocês olharem aqui, foi no dia 3 de dezembro, foram $2 bilhões de liquidações. Isso é muita coisa, galera, é muito dinheiro. E a gente sabe que liquidações são oportunidades de acumulação, né? Principalmente das instituições, das baleias aí, que estão com muito capital, que operam com muito capital e não conseguem ali que as pessoas comprem tudo que elas estão querendo, elas aproveitam de liquidações para estarem fazendo suas entradas. Então quando tem muita liquidação, você pode ter certeza que quem está comprando, essa galera que está sendo liquidada, obrigada a vender suas posições a mercado, são esses big players, são as baleias, são as pessoas que estão ali apostando no sentido contrário de que a maioria está apostando, tal como a gente vem vendo. Porque é assim que eles gostam de ganhar dinheiro e é assim que eles ganham muito dinheiro. Então o que fez o preço cair de fato foi porque estava todo mundo apostando na alta. Tinham 6 pessoas compradas para cada pessoa que estava vendida. Isso era um indicativo muito forte de baixa e eu venho falando isso o mês de novembro inteiro para vocês. Falando um pouquinho da questão de análise de dados, né, a gente tem uma série de gráficos que eles são muito bem respeitados, eu gosto bastante de estar operando. O primeiro que eu vou estar passando para vocês é a nossa média móvel de 200 períodos, né, uma média móvel simples. E junto com ela a gente tem o heat map. O heat map, então o gráfico, né, de calor, ele mostra o quão eufórico ou quão medroso o preço ele está, onde pontos onde o mercado ele está vermelho, né, como vocês conseguem ver aqui, são muito bem vistos como topo, assim como pontos onde está azul são pontos assim quase que ótimos de compra, enquanto o verde é um estado assim meio neutro. Outra coisa legal de falar é porque esse gráfico ele é muito bom de se operar em bear market, né? A gente consegue ver que foi quase que milimétrico os pontos aqui de toque de preço junto com essa média de 200 períodos. É um excelente gráfico para acumulação quando a gente está em cenários baixistas. E quando a gente toca aqui nele, né, a gente muito provavelmente está no meio de um bear market. Então a gente consegue ver que a gente sim está longe dessa média, né, está longe de tocar, mas ainda se vocês olharem aqui, o preço do Bitcoin em momento algum ele chegou a ficar vermelho, né? Ou seja, segundo esse indicador, ele chegou no máximo a ficar aqui um pouquinho neutro, voltando aqui para o azul. Segundo esse indicador, a gente ainda tem espaço para subir, né? O azul aqui significa que o preço está numa região assim boa para estar fazendo acumulações, enquanto o vermelho aqui demonstra lugares de venda. Então nem toda aquela bull run que a gente chegou aí a ver lá em abril, maio, não chegou a levar esse indicador para os níveis vermelhos. Então segundo ele a gente ainda pode ter aí uma boa valorização ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. E eu só vou ficar alarmante com ele se o preço subir bastante e chegar a ficar aqui em níveis vermelhos. Assim como caso a gente venha aqui e veja o preço caindo, eu vou me interessar bastante por acumulações caso a gente volte aqui para a média de 200 períodos. Pessoal, esse indicador aqui, o P-Cycle, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele, né? Eu expliquei ele de uma forma bem bacana
há umas semanas atrás. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês estarem conferindo. Mas como vocês podem ver, o preço ele voltou aqui na região da média vermelha, né? Uma média de mais curto período. Essa região costuma mostrar ótimos pontos de acumulação, se vocês verem aqui. Inclusive é normal sim que a gente venha a passar por baixo dessa média, porque o importante é que a nossa média de longo período esteja acima da média de curto período. O eventual cruzamento dessas médias aqui, que é o maior preocupante desse indicador, coisa que a gente não vê acontecendo desde 2017. Foi esse ponto aqui que deu um cruzamentozinho aqui nessa região. A gente chegou a ter um toque, mas não chegou a cruzar. Então isso não me preocupa, e esse é mais um indicador que está demonstrando aí que o Bitcoin tem momentos bons para a gente estar buscando aí pontos de acumulação, assim como ainda temos bastante espaço para subir. Falando aqui talvez do mais comum modelo de análise fundamentalista que existe, a gente tem o Stock to Flow, né? Que ele parte do pressuposto que existem os halvings. Os halvings eles são as reduções de recompensa que acontecem a cada 4 anos para os mineradores de Bitcoin. Então a gente tem aqui nessa linha toda colorida aqui o preço do Bitcoin. Essa linha branca é a projeção do Stock to Flow com base nos halvings. E essa corzinha que a gente está vendo aqui é a quantidade de tempo, né? Quantos dias, quantos blocos faltam para o halving acontecer. Ele acontece de 4 em 4 anos. A gente teve um halving no ano passado, que foi aqui mais ou menos nessa região. Quanto mais perto aqui do azul chegar, mais próximo do halving a gente está. Então ele vai aqui do vermelho até o azul e agora a gente está bem no meio do caminho, né? A gente está aqui num verde. Outra coisa que eu gosto de analisar é essa variação aqui embaixo, né? Que é o quanto que o preço passou ou não da projeção. E atualmente, né, a gente consegue ver aqui que o preço está abaixo da projeção. Então, segundo o Stock to Flow, o preço ele ainda pode dar uma bela de uma subida aí para estar acompanhando essa projeção que foi muito bem respeitada até agora, como vocês podem ver. Lembrando que como aconteceu um halving ano passado, né, a gente está aí quase que para metade do caminho para acontecer outro. E a gente costuma ver quedas próximos aí à época do halving, então a gente ainda tem 2 anos para não estar preocupando com essa redução. E outra coisa, né, a redução ela é igual à escassez, então quanto mais halvings tiver, mais escasso vai ser o Bitcoin e mais o preço tende a se valorizar ao longo prazo. Esse é um indicador super legal, vocês estarem conferindo, e é mais um aí que está indicando que o preço ele está abaixo das projeções e que tem ainda espaço para subir. Olhando por último agora, uma coisa que eu gosto bastante de passar com vocês é o nosso gráfico aqui de debt, né, de dívida. Que a gente consegue ver pontos de interesse onde a força compradora está de forma majoritária mais forte que a vendedora. A gente tem aqui os 47 mil dólares, 46 e principalmente a região dos 45 aqui como ponto principal de acumulação. Face a todo aquele suporte forte nos 42, né? Se a gente colocar aqui até a região dos 40, a gente consegue ver 3 mil tokens alocados para compra, né? Tudo isso falando que o Bitcoin valendo 42 mil dólares faz com que tenha um capital gigante aí buscando acumulações do Bitcoin, ou seja, depois dessa liquidação, a gente ter achado um suporte muito forte, a gente consegue ver aí que o Bitcoin ele está mais visado para compras, né? Ou seja, o pessoal que está buscando comprar agora está buscando comprar com desconto. Se a gente olhar aqui o livro dos vendedores, a gente não consegue ver tantos tokens pré-alocados, só lá na região dos 60 que a gente consegue assim mais ou menos equiparar um com o outro, né? Que aí vai ser 3 mil tokens contra 2 mil tokens. Face a toda essa queda e todos esses indicadores, a gente consegue ver que de forma majoritária o mercado está tendendo a acumular Bitcoin, porque existem vários indicadores aí que estão fazendo com que o preço ele esteja barato para todas as projeções, todos os dados, pessoas tirando aí Bitcoin das corretoras, os mineradores escolhendo segurar, uma série de liquidações que mostra pra gente que as baleias aproveitaram esse momento para estar acumulando, além de vários indicadores de data que são muito bem respeitados, muito bem vistos pelo mercado, que estão mostrando pra gente que o Bitcoin ele não só deve subir, como ele também tem total capacitação de estar rompendo máximas históricas. Por último aqui para finalizar nosso vídeo, a gente tem esse site aqui que é o do Glassnode, né, que é uma plataforma aí onde tem vários dados on-chain, fundamentalistas e tudo mais. É um site pago, mas eu estou passando ele porque toda semana eles soltam aqui um relatório, né, que seria um insight. E esse relatório ele é super completinho, né? Ele fala basicamente tudo isso que eu falei e até bem mais, olhando dados on-chain e fazendo uma análise aí que elas são não só muito assertivas, né, mas muito bem embasadas, muito técnicas. E assim que esse relatório dessa semana, né, que o último que saiu foi do dia 29 de novembro, eles postam toda segunda. E vai sair um hoje.
Então assim que esse relatório sair, eu vou estar postando ele no canal do Telegram, no meu grupo do Slack, para vocês estarem conferindo, porque vale muito a pena e eles com certeza vão falar dessa queda. O vídeo de hoje foi esse, foi uma pegada completamente diferente da que eu posto aqui no canal, né? Quem me conhece sabe que eu sou um amante da análise técnica, eu opero sempre olhando os gráficos. Mas eu fiz esse modelo diferente de vídeo para estar mostrando para vocês como que o mercado ele está dando excelentes oportunidades, como que o medo ele faz com que as pessoas vejam o Bitcoin de forma completamente diferente. Porque a gente tinha um Bitcoin aí que há 3 meses atrás ele estava sendo negociado a 30 mil dólares, 40 mil dólares, que era um parâmetro normal, e que atualmente o pessoal já está achando que o inverno começou, que o mundo vai explodir porque o Bitcoin voltou para esses parâmetros. Galera, o mercado cripto é o mercado mais volátil do mundo. Se você fala que você vai investir em Bitcoin, é esse tipo de movimentação que você tem que estar esperando. Não é coisa de 2, 5%, ver o Bitcoin só subindo. Não, o mercado de criptomoedas ele é perigoso, ele é volátil e é um dos mercados mais promissores que tem para a gente estar investindo, como eu mostrei vários gráficos e vários fatos aqui para vocês. Eu vou estar fazendo uma análise mais detalhada mais tarde, que aí eu vou estar pegando aí a questão de gráfico, de sentimento, vai ser uma coisa mais rápida porque eu não vou passar tudo isso que eu passei agora, eu não vou passar order book, eu não vou passar Fear and Greed Index, eu vou focar unicamente em gráfico, eu vou estar postando essa análise no final do dia aqui no canal. Então não se esqueçam aí de estar vendo para saberem as melhores probabilidades, pontos de atuação, pontos de suporte e tudo que a gente viu nessa queda sendo olhado de forma gráfica. Com isso vocês vão ter uma série de embasamentos que eu passei aqui para vocês, que eu estou mostrando por que é importante estar investindo em Bitcoin para o longo prazo. E no vídeo da tarde a gente vai ver aí o timing bom para estar fazendo uma entrada, ou seja, as questões gráficas, suporte, resistência, relação de risco e retorno, todo o sentimento do mercado e as melhores probabilidades para estarem agindo dentro do mercado de criptomoedas. Quem não me conhece, bem-vindo ao canal aí, considera se inscrever, deixa o like, comenta aqui embaixo críticas, dúvidas, sugestões, o que você achou do vídeo, vamos trocar uma ideia. E também me acompanha nas redes sociais, canal do Telegram, lá eu sou muito mais ativo, posto muito mais novidades, sem falar do meu grupo que eu comentei aqui no começo do vídeo, na plataforma chamada Slack, 100% gratuito, e aqui embaixo para vocês estarem dando uma acessada. Eu vou ficando por aqui, tenham uma ótima semana, mais tarde a gente se vê aqui no canal mais uma vez, e tamo junto galera, ótimos investimentos pra gente.